Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo esse áudio. E seguinte, a gente vai estar explicando sobre poluição urbana e eu vou passar o básico para vocês. As cidades representam, desde a constituição da modernidade industrial, os principais centros econômicos, sociais e geográficos do mundo, aglomerando em torno de si a maior parte de investimentos e serviços. Além disso, segundo a ONU, desde 2007, o número de pessoas vivendo em espaços urbanos ultrapassou os habitantes residentes no meio rural, algo já comum em países desenvolvidos e até em boa parte dos emergentes, incluindo obviamente o Brasil, né? Todavia, esse desenvolvimento urbano manifesta-se acompanhado por uma série de problemas, incluindo aquelas de ordem ambiental. Não obstante, a poluição nos centros urbanos tornou-se uma das problemáticas mais evidentes a serem enfrentadas nas esferas da qualidade de vidas e também na preservação do meio natural. A elevada emissão de poluentes tóxicos na atmosfera, além da degradação dos recursos naturais florestais e hídricos, constitui alguns dos principais desafios a serem superados. Nesse sentido, podemos elencar três tipos de poluição urbana, três, a serem combatidos ou reduzidos, ou seja, são a poluição do ar, a poluição hídrica, a poluição e a degradação dos solos. Atenuar os efeitos dessas ações antrópicas no espaço das cidades é de fundamental importância para garantir aquilo que se denomina por sustentabilidade urbana, ou seja, a promoção de um desenvolvimento urbano que não comprometa o meio ambiente para gerações futuras. Poluição no ar das cidades. A poluição do ar é um dos principais agravantes para a redução da qualidade de vida em muitas cidades do planeta, e isso até mesmo os centros urbanos de países desenvolvidos. A cidade de Paris, por exemplo, decretou em março de 2015 a implantação temporária de um sistema de rodízio de carro em função da poluição atmosférica, para além dos limites aceitáveis. Problemas semelhantes se reproduzem em inúmeras outras grandes capitais do mundo. No Brasil, as metrópoles e grandes capitais também passam pelo mesmo problema. Na cidade de São Paulo, por exemplo, sobre estimativas realizadas pela ONG ambientais, existem 20% mais chance de se sofrer de câncer de pulmão em comparação com um espaço menos poluído. Tudo isso causado pelo excesso de veículos industriais e outros elementos sociais que emitem uma grande quantidade de poluentes tóxicos para a atmosfera. De acordo com a legislação brasileira, é definido como poluição a degradação da qualidade ambiental, que prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, se for direta ou indireta, criando condições contrárias às atividades sociais e econômicas e afetando desfavoravelmente a biota e as condições do ambiente. Existem diversas maneiras de se identificar a poluição, que na maioria das vezes são encontradas de forma visual, sonora e têm grande concentração nos grandes centros urbanos. Conhecida por poluição urbana, sabe-se que atualmente cerca de 70% da população está concentrada nos centros urbanos, porcentagem que só tende a aumentar. Devido a essa grande concentração da população nos centros urbanos, estão expostos a vários tipos de poluição. Exemplo, a sonora, visual e a atmosférica. Contudo, a poluição urbana pode ser encontrada também em forma de lixo, fumaça, mau cheiro e outras formas facilmente identificáveis. Nesse caso, vamos focar em apenas duas formas, a visual e a sonora. Concentrada principalmente em outdoors, cartazes e diversos outros meios de comunicação, sei que note o seu uso exagerado e desnecessário de tanta propaganda é que vem aumentando o problema da poluição visual. Mesmo sendo pouco conhecida, ela já está sendo bastante prejudicial, começando por paredes pichadas, ruas cheias de placas de propagandas, camadas de cartazes, faixas nos postes. Mesmo não causando problemas de saúde, ela enfeia o meio ambiente, deixando-o sujo e, com o tempo, poderá chegar a ser inabitável. E, além disso, há grande preocupação em relação à poluição visual, principalmente em várias vias públicas, é que pode ser um colaborador para acidentes automobilísticos. Muitos países abrigam legislações específicas
para o controle da sinalização e publicidade em diversas categorias de vias, mas o problema não é grande. São vários fatores responsáveis pela poluição sonora nos fluxos urbanos. Os principais são o barulho, que é emitido pelos veículos automotores, caminhão, ônibus, carros e motos, e também em construção civil, em sons são reproduzidos o tempo todo e em grande altura. O que causa tanto problema é que o conjunto de emissores de sons funcionando simultaneamente alcança elevados índices, apesar de muitas vezes passar despercebido. Podem causar problemas de saúde como neurose e a perda gradativa da audição. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o limite máximo tolerável para a saúde humana é de 65 dB. O efeito sobre a saúde humana dependerá, contudo, do nível de ruído e do tempo de exposição. Por exemplo, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, todos os dias, com ruídos do nível de 85 dB, após 2 anos, apresentará, com certeza, problemas auditivos causados pela poluição sonora. Uma forma de amenizar a poluição sonora é a utilização de equipamentos de segurança, fones de ouvido, por exemplo, e a aplicação de tecnologias menos ruidosas ou que abafem os ruídos. Dentre os principais poluentes do ar, podemos citar a fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono. Essas substâncias podem causar sérios danos à saúde de um homem. O monóxido de carbono, por exemplo, diminui a capacidade do sangue transportar o oxigênio pelo corpo, podendo causar hipoxia tecidual. Já o ozônio possui o papel oxidante e citotóxico, podendo causar irritação nos olhos e a diminuição da capacidade pulmonar, por exemplo. O dióxido de enxofre relaciona-se com irritações nas vias aéreas superiores, assim como o dióxido de nitrogênio. Além desses problemas, a poluição do ar desencadeia diversas outras consequências para o nosso corpo. É importante frisar que crianças e idosos são os mais vulneráveis, sendo frequentemente internados, principalmente com doenças respiratórias. A qualidade do ar pode melhorar ou piorar de acordo com as condições do tempo de uma cidade. Quando há períodos com baixa umidade e pouco vento, é comum vermos cidades com maior concentração de poluentes. Os poluentes atmosféricos podem ser divididos em dois grandes grupos. Primários são aqueles emitidos diretamente por uma fonte de poluição. As secundárias são aquelas que sofrem com reações químicas na atmosfera.